Fala, jogadora! Adélia Bristoch aqui, estudante e atleta da Graceland University. Ontem estava olhando o calendário e percebi que hoje é dia 7 de dezembro, ou seja, faz exatamente um ano desde que eu saí do Brasil rumo a Guatemala, sem saber se eu ia conseguir chegar aqui nos Estados Unidos, mas graças a Deus deu tudo certo. Então eu decidi que eu tinha que fazer um vídeo pro canal, né, sobre isso, um videozinho improvisado. Resolvi então trazer hoje aqui pra vocês quais foram as minhas 5 maiores dificuldades ao sair do Brasil e em ter que me adaptar na vida aqui nos Estados Unidos. É claro que as maiores dificuldades sempre são as saudades, né, que a gente sente dos amigos, família, e eu também sinto muitas saudades dos meus gatinhos no Brasil. Dos meus cachorros também, mas eu tinha um apego ali um pouquinho maior com os meus gatos. Mas hoje eu quero falar de coisas mais gerais que nem todo mundo toca no assunto sobre. E vou explicar pra vocês, né, porque que são coisas que eu acho que complicam um pouco a adaptação aqui. E olha que massa, ou não, né, dependendo da perspectiva de vocês. Mas eu tenho esse caderninho aqui, né, que é uma pergunta por dia pra responder durante 5 anos. E eu retomei ele ano passado e levei pra Guatemala comigo, depois trouxe aqui pros Estados Unidos. E daí tem aqui a pergunta que eu respondi no dia 7 de dezembro. Vou mostrar aqui pra não aparecer o outro dia. Mas, ó, especial pra vocês, acesso ao meu diário pessoal. Mas eu respondi no dia 7 de dezembro do ano passado. A pergunta, inclusive, foi: onde você se vê daqui a um ano? E eu respondi: voltando para o Brasil para visitar minha família e amigos. Infelizmente ainda não vai dar, algumas complicações, né, Covid, também faz subir o preço da passagem, então eu vou ter que esperar um pouquinho, mas já tô com data marcada agora para voltar pro Brasil, mas ainda não vou dar o spoiler para vocês. Mas até lá, vamos continuando aqui no Fala Jogadora, e agora bora lá pro conteúdo que eu vou falar um pouquinho pra vocês, hoje de forma bem improvisada mesmo, porque eu decidi fazer o vídeo, vi que a data fechava no dia de hoje. A primeira parte que eu acho uma das mais difíceis de morar fora do país é o transporte. Principalmente aqui nos Estados Unidos, a cultura é muito direcionada a ter carro, então todo mundo tem carro, como vocês sabem, porque provavelmente já viram em filme e tal. Ou as pessoas aqui geralmente tiram a carteira aos 16 anos, porque é liberado, e quando eles estão na escola, geralmente todo mundo aqui ganha um carro do pai e da mãe, porque aqui carro é muito barato também, tem muito carro usado, acessível. E, enfim, aqui o mercado assim, de carros ele é muito mais acessível do que em outros países. Só que aí para nós que viemos de outros países, principalmente da América do Sul, não tem como a gente chegar aqui e comprar um carro direto. Tem bastante estudante até que fica aqui 1, 2 anos, já consegue reunir um dinheirinho, consegue comprar um carro usado. Mas para a maioria dos estudantes que vem para cá, principalmente com bolsa esportiva, isso não é tão acessível assim, principalmente de cara. Assim, no Brasil eu também não tinha carro, mas claro, a gente tem familiares, amigos sempre que podem dar carona. Só que se eu não tivesse um carro no Brasil, eu podia pegar um ônibus, eu podia pedir um Uber. Então tinham várias opções ali acessíveis de transporte, caso eu quisesse ir para algum lugar, sem mencionar o transporte entre cidades. No Brasil eu estava morando em Florianópolis, mas eu conseguia visitar minha família todo final de semana se eu quisesse, porque tinha várias opções de ônibus durante o dia todo, e também hoje a gente sabe que tem BlaBlaCar, outras opções que às vezes são mais acessíveis, mas aqui nos Estados Unidos simplesmente não tem muito. Nas cidades grandes, é claro, tem Uber, tem também um aplicativo que chama Lyft, e que é tipo um 99 e tal, só que não é muito comum, sabe? Não é muito comum porque a cultura realmente é direcionada a ter o próprio carro e tal. Então eu sofri bastante aqui, principalmente no começo, em que eu não tinha muitos amigos daqui com acesso ao carro. Era muito difícil ir para alguns lugares e eu, por morar numa cidade bem pequena, até às vezes me sentia um pouco sufocada, porque eu dependia de alguém para ir no Walmart, que é a 30 minutos daqui. Se eu quisesse um final de semana sair daqui para dar uma renovada nos ares, ir para uma cidade grande, também tinha que depender de alguém estar querendo fazer esse mesmo rolê. Então, foi uma coisa que eu sofri bastante assim, no começo. Até mesmo eu precisei viajar, né, em fevereiro, que eu fui lá para Orlando, e eu não tinha como ir pro aeroporto sozinha, nem se eu quisesse. Então, realmente, porque não tem ônibus, então realmente é uma coisa muito complicada, muito inacessível. Aqui, por exemplo, da minha cidade para outra cidade só tem um ônibus que passa um horário do dia e o preço é muito caro. Então, realmente bem inacessível, uma coisa que eu sofri bastante, principalmente no início. Segundo ponto que eu acho muito difícil de ter saído do Brasil e de estar aqui nos Estados Unidos é a comida. E eu não falo só de sentir saudades da comida brasileira, do arroz e feijão, da comida caseira que a gente tem em casa, mas porque aqui eles têm uma cultura
que é muito girada ao redor do fast food e também muita comida pronta, muita comida congelada. De certa forma, isso ajuda na praticidade em alguns sentidos, tipo, tem muita opção de fruta congelada, refeições prontas congeladas, só que, ao meu ver, pelo menos pro meu estilo de vida, não dá de sobreviver comendo só comida pronta. Então aqui existem várias complicações, assim, em relação à comida, pelo menos pra mim. É claro que hoje já tô mais adaptada, mas às vezes é muito difícil encontrar ingredientes que você quer usar pra cozinhar. Aqui na cidade que eu moro também tem o ponto restaurantes, tem muito pouco restaurantes, tem só uma cafeteria, 2 pizzarias e um restaurante mexicano. Então, pouquíssima variedade de comidas, não tem como, tipo, sair e comer uma comida diferente. E além disso, se você quer comer saudável aqui, é muito mais inacessível do que comer comidas gordurosas. Então, por exemplo, aqui eu procuro uma pasta de amendoim que não seja cheia de açúcar. Não existe. No Brasil é muito acessível isso. E, claro, produtos naturais, natureba, como fala pra galera fit, no Brasil eles também são um pouco mais caros, só que aqui eles nem são tão mais caros assim, só que simplesmente é muito difícil de encontrar, você tem que ir em lojas específicas para produtos naturais. E aqui onde eu moro, que é bem no meio do nada, digamos, não tem muita coisa assim, então eu vou no Walmart e lá às vezes tem um cantinho da prateleira assim que tem algumas coisas que eu gosto de usar para as minhas receitas, mas aí com um preço bem elevado e às vezes nem tem. Então, comida, assim, tem vários pontos que eu acho bem difíceis para adaptação, tanto assim, falta de restaurantes, falta de comida real, que muita comida congelada e também triturados, miojo, etc, etc. E a dificuldade em comer comidas saudáveis, porque realmente não tem muitas opções, tudo tem açúcar, tudo tem gordura. Eles são aqui realmente fãs de tudo isso, porque não tem demanda e por isso não tem oferta. Terceiro ponto é o clima. Talvez esse seja um pouquinho óbvio para quem já viu os meus vídeos aqui na nevasca de janeiro, que inclusive tá chegando perto, aqui já estamos há 2, 3 semanas do Natal e ali vai começar a nevar. Não sei se eu tô preparada, sendo bem sincera. Mas o clima quando eu cheguei aqui não foi tão difícil assim de se adaptar, tá? Porque eu acho que quando a gente chega a gente tá bem na euforia. Mas agora que começou a esfriar de novo, eu tô sofrendo demais. E é um frio, assim, que eu garanto, se você morou sua vida inteira no Brasil, você nunca sentiu na vida. E não importa se você mora no sul, onde realmente a gente tem um pouquinho de inverno, aqui as estações, elas pegam muito diferente. Você sente as 4 estações muito bem pegadas. Então, assim, é legal, é muito legal de ver a natureza, a transformação da natureza, a gente vê bem certinho como é mostrado em filme, em desenho animado, as folhas caindo na primavera, virando aquelas árvores sem galho no inverno, depois florindo na primavera e no verão bem verde, bem cheio de flores. Mas quando chega o frio, esse frio do inverno, esse frio de árvore cheio de galho, é muito, muito difícil, tá? Porque aqui tem muito vento e o frio chega a bater menos 30 graus às vezes. Parece uma coisa que nem dá pra sobreviver. Quando eu cheguei aqui, eu tava com medo, porque eu achava que esse era um frio que não dava de sobreviver. Sobreviver, dá. Só que é muito difícil, tanto pelo frio, porque é um frio assim, gente, que se você tá com alguma parte do seu corpo descoberta, ele machuca. Se eu saio sem luva um dia, eu fico o dia inteiro incomodada, porque é muito frio na minha mão. Se eu saio com uma calça que mostra um pouquinho ali da minha canela, eu também sofro o dia inteiro, porque o vento bate ali e é como se você sentisse frio no corpo inteiro. Quem dirá aqui no pescoço, né? Se você deixa o pescoço descoberto, é muito frio, é um frio que machuca. Às vezes é até fatal, né? Você passar mais de tantos minutos num frio desses na rua. Então é uma coisa realmente bem complicada. Bem complicada porque, assim, mesmo que nos lugares seja quente, dentro de todos os locais fechados, isso atrapalha a nossa rotina. Porque, por exemplo, pro time de futebol, a gente consegue jogar futsal durante o inverno. Mas eu, para um treino pessoal, às vezes eu não consigo ir lá no ginásio e praticar com uma bola, entendeu? Porque o ginásio está reservado para outras equipes. Então já é uma época do ano que eu não posso ir pro campo praticar futebol. Aí quero ir pra academia às 5 da manhã. Sempre tá... Eu não vou às 5 da manhã, né? Eu acordo às 5 da manhã, vou ali pelas 6, 7 horas, mas sempre já tá escuro, tá sempre escuro, porque o sol ainda não nasceu. E aí chega lá 4, 5 da tarde, se você quer ir na academia no final da tarde também, já tá escuro de novo. Então é aquela coisa que parece que os dias passam e você não consegue aproveitar o dia. Então, realmente, clima é uma coisa bem complicada. Todo mundo que vê a neve do Brasil acha lindo e tal, porque a gente não tem costume de ver a neve. Só que vir pra cá é realmente um desafio em relação ao frio. Muitos brasileiros vão ali pra Boston e não conseguem ficar, gente. Por mais que seja uma opção mais acessível de local pros brasileiros, o frio é de matar, de matar. Então tem gente que não vai conseguir adaptar. E isso é normal, porque a gente realmente tá acostumado a
um clima muito diferente. Quarto ponto é a receptividade. Coloquei essa palavra receptividade, eu vou falar num geral. E assim, claro que no Brasil não quer dizer que todo mundo é bom e que aqui nos Estados Unidos todo mundo é ruim, mas a gente realmente sente falta um pouco da receptividade, porque aqui tem muita gente que é mais seca, a cultura é mais seca, é uma cultura muito individualista, então é cada um por si. E a gente sabe que no Brasil também muita gente é cada um por si, só que todo mundo é mais receptivo, tanto que todo mundo gringo que viaja para o Brasil fala que é muito bem recebido, é muito bem tratado, porque os brasileiros estão, é como se sempre de braços abertos para receber as pessoas. E aqui nos Estados Unidos, como tem essa cultura mais individualista, mais fechada, acaba às vezes faltando um pouquinho dessa receptividade. Eu tô aqui numa faculdade pequena e realmente eu não tenho nada a reclamar nesse sentido das pessoas aqui, porque tem muita gente boa, muita gente que ajuda, muita gente que, tipo assim, se você tem um problema, te ajuda a resolver na hora e não te deixa na mão. Só que a maioria das pessoas, como cultura, assim, muito receptiva e também no sentido de que, por exemplo, são pessoas que você não pode sempre contar, sabe? Quando você chega aqui, é tudo lindo, todo mundo fala, os americanos falam, né? Ah, conta comigo pra tudo, pra isso, pra aquilo. Só que eu já precisei de pessoas, né? Que lá no começo falaram que eu podia contar com elas. E quando eu precisei da ajuda delas para resolver uma coisa em relação à minha adaptação aqui ou coisas que eu não sabia, não pude contar com a ajuda dessas pessoas. Então, realmente, eu sinto falta dessa receptividade no Brasil nesse sentido, de colaboração, de receptividade, de estender a mão para ajudar outra pessoa. E também nesse sentido de que a cultura é mais seca, então não é aquela coisa de que você chega e dá um abraço na pessoa, conheceu a pessoa na hora, dá aquele beijinho no rosto. Aqui eu sempre fico meio assim, não sei o que vai acontecer. Tem gente que vem e abraça, não tô falando que todos os americanos são assim, mas realmente não é aquela receptividade, aquela cultura calorosa que a gente tem no Brasil. E o quinto ponto, meio que estendendo essa ideia também de receptividade, é o preconceito. Eu, Adélia, não sofri nada pessoalmente como preconceito aqui nos Estados Unidos, mas nós, imigrantes, principalmente da América do Sul, sofremos bastante com isso. Já tive colegas que sofreram um pouco assim de bullying por causa do inglês, ou se sentiram excluídos. Aqui onde a gente está na Graceland, realmente a grande maioria das pessoas é muito legal, é muito receptiva, são muito gentis com nós, imigrantes, tem muito estudante internacional aqui. Mas quando a gente vai para cidades maiores, que são aqui perto, como Kansas City, Des Moines, às vezes a gente acaba sofrendo um pouquinho quando a gente vai, por exemplo, em algum restaurante, às vezes dá pra ver que algum atendente fica emburrado em atender a gente, porque já reconhece ali pelo inglês que nós somos de outro continente. E, enfim, a gente sabe que os Estados Unidos aqui é um país bem bipolar, também bem dividido quando se trata de política também. Então, a gente sabe que tem muita gente aqui que é bastante contra imigrante, porque acha que imigrante vai vir aqui só pra querer roubar o dinheiro e trabalhar, aquela história toda, e imigrante quer vir aqui pra roubar, isso, aquilo. Mas, realmente, essas pessoas não sabem o quanto a gente sofre pra se adaptar quando contextos assim nos cercam. Inclusive, nós, estudantes internacionais, mal temos opções de trabalho com o nosso visto de estudante, porque a gente só pode trabalhar dentro da universidade com salário mínimo, então realmente são opções super limitadas e que provavelmente vêm de regulações de leis que foram incentivadas por causa dessa cultura que já existe aqui dentro dos Estados Unidos, mas infelizmente não tem como a gente esconder que a gente é internacional, porque eu, Adélia, como falei, nunca sofri pessoalmente algo muito grave, mas às vezes é muito difícil também chegar em certos lugares e a gente sente que não tá sendo bem recebido ali, que não tá sendo muito aceito ali. E sempre dá aquele medo, dependendo do lugar que a gente está indo, de ser mal recebido pelo nosso inglês ou por às vezes não saber como expressar alguma ideia que a gente quer por causa da língua. Mas, no geral, a gente, aqui na minha universidade, pelo menos, a recepção e o respeito em relação a isso é muito prezado. Enfim, galera, esses foram os 5 pontos mais difíceis que eu analisei durante esse ano, de coisas que foram complicadas, assim, pra minha adaptação, pra minha saída do Brasil. Mas também existe muito lado bom, muito lado bom. Eu acredito que esse primeiro ano seja uma parte mais difícil, e quando eu olho pra trás e vejo tudo que eu já consegui, já me adaptei, eu vejo que as coisas já foram muito piores, porque eu precisei, quando eu cheguei aqui, arranjar número de celular, consegui criar uma conta no banco, consegui um Social Security Number, que é como se fosse o CPF no Brasil. Então, é como se, assim, a cada semana você vai cobrindo ali alguns passos, até que no longo prazo você vai conseguindo se estabilizar, se adaptar melhor à cultura, a também respeitar a diferença, olhar para a diferença do outro,
fazer o outro entender a sua diferença e juntos entender como essas coisas também se constroem juntas, constroem experiências em que a gente pode analisar tanto as coisas que são negativas para os nossos países quanto pro país que a gente tá, mas também as coisas positivas de cada país para poder colocar tudo isso junto e ajudar as coisas a serem melhores em qualquer lugar que a gente for passar na nossa vida. Como eu falei, também tem muita coisa boa, segurança que é uma coisa que não tem nem comparação com o Brasil, eu posso andar na rua à noite tranquilamente, tem gente aqui que dorme com a casa aberta e nada acontece. Tô falando aqui 5 coisas que foram difíceis para adaptação, mas também tem muita coisa boa. Quis passar para vocês uma ideia de como foi esse 1 ano, como foi essa adaptação, quais foram os desafios a serem enfrentados, porque tem coisa que muita gente não fala, é tudo lindo, é tudo muito massa, tá aqui nos Estados Unidos, mas também tem essa parte que é um pouco mais difícil. O próprio futebol me exige desafios de adaptação também, que eu posso falar mais em outros vídeos, mas a gente sempre vai em frente, enfrentando cada dia, e quando a gente olha agora 1 ano fora do país, vê tudo que passou, não tem como não sentir orgulho, não se sentir contemplada, realizada e motivada a estar enfrentando os próximos desafios para daqui a 1 ano estar aqui novamente, vendo como as coisas se sucederam e me tornarem uma pessoa melhor. Então era isso, se você pensa em sair do Brasil, seja aqui para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, eu espero que esse meu compartilhamento possa servir de algo útil para você. E é claro, não esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar o Fala Jogador a crescer cada vez mais. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem compartilhar ou saber mais dessa experiência, caso queiram vir aqui para os Estados Unidos jogar bola, é só me chamar em qualquer uma das redes sociais ou deixar um comentário aqui embaixo. E até lá, nós nos vemos na próxima. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. Feliz 1 ano de projeto rumo ao sonho de jogar futebol feminino. E é isso. Vamos pra frente, jogadoras. Vejo vocês na próxima. Falou!